Ei, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, vai chorar até quando? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Vai chorar até quando? Vamos descobrir o porquê dessa pergunta, o porquê de um texto que fala sobre isso, um porquê de um texto que nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Bora descobrir por que a gente chora tanto por aquilo que já deveria ter cessado o choro. Por que eu continuo presa em lugares, situações, sentimentos, sendo que eu já poderia ter vencido e vivido coisas maiores. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, que o Senhor te abençoe. Nossa aula de número 7 inicia agora, isso mesmo, 7/90. Já chega convidando todo mundo, porque a aula de hoje precisa ser transbordada na vida de muitas e muitas outras mulheres e muitos outros homens. Combinado? Hoje até você, irmão, que está aqui, será beneficiado com essa pergunta e também com a resposta final para essa pergunta. Tema de hoje: por que você ainda está chorando? Ok? Ou então, vai chorar até quando? Coloca aqui para mim o tema de hoje, meninas. Escrevam aqui para mim, tema: vai chorar até quando? Vai chorar até quando? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores! Você que está no YouTube já sabe, seja inscrito, ativa o sininho, não perca as nossas aulas, ok? E o pessoal aqui do Instagram já coloca o coraçãozinho, coloca a borboletinha para me saber que você já é minha aluna, já faz parte dessa trajetória. Viveremos 90 dias, 90 lives, a mulher inteira. Então, a mulher inteira não vai se permitir ficar chorando por aquilo que não vale mais a pena chorar, ou que já cessou o tempo, ou já deu, né? Como eu sou muito sincera, chega, já era, para, não me estressa não, para de ficar chorando o tempo todo por aquilo que não precisa mais chorar. Então hoje eu quero trazer o texto, a pergunta e por último eu quero te dar a resposta de como parar. Então vem comigo. Primeiro eu vou te apresentar o texto, depois eu quero falar sobre a pergunta e por último eu vou te dar, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te direcionar, eu irei te trazer para dentro, eu irei trazer para dentro da tua memória o como parar de chorar, o como parar de viver chorando por aquilo que não é mais para chorar. Prometo que eu farei no máximo 30 minutos de aula hoje, ok? Eu tô com alguns compromissos e eu preciso enxugar esse tempo com muita clareza, intensidade, com muita convicção. Eu quero que você abra o teu coração e se permita aprender, certo? Olha, quem já está aqui na 7ª aula, escreve aqui para mim, aula 7. Aí só assistir 5, aula 5. Assistir 4 aulas. Eu assisti 4 aulas, hoje vou maratonar, ou tô na primeira aula. Primeira vez? Escreve que é a primeira vez. Calma aí, deixa eu arrumar meu cobertor. Gente, tá muito frio. Dentro de casa tá muito gelado. Eu peguei o meu cobertorzinho aqui, coloquei nas minhas pernas, porque eu não estava aguentando. Mais alguém com frio aí? Olha, 7ª aula em peso. Meu Deus, que orgulho de vocês. Que honra, que lindas. Como vocês são maravilhosas. Eu ainda não consegui assistir. Corre e vai assistir. Estão todas no YouTube também, tá bom? Se ficar difícil de achar aqui, corre pro meu canal no YouTube, já aproveita e se inscreve, tá? Ativa o sininho para você não perder nenhuma. E o que mais, Mi? E maratona. Maratona todas as aulas. Vai fazer muito sentido para você, tá? Não esquece de deixar o like lá também, gente, porque o YouTube, se eu não me engano, como é recente para mim mexer lá, precisa ter o like, tá? Mi, você... Não é eu não. É só o algoritmo mesmo, tá bom? Eu não quero o seu like. Eu quero que você assista a aula. Aí isso eu quero. Isso eu preciso que você faça. Porque eu estou aqui para transbordar a aula para você. Mas o like não é para mim. O like é pro algoritmo, para a plataforma. Combinado? Então vamos lá. Vai chorar até quando?
é o tema da nossa aula. A Daphne, é isso? Daphne, desculpa. A Daphne já colocou aí o tema para nós, eu já compartilhei, muito obrigado. Deixei fixado. E eu quero orar para a gente dar início, beleza? Então vamos lá. Pai, nessa manhã, mais uma vez nós estamos aqui. E como de costume, o meu pedido sempre será, e sempre é, e sempre será, e continuará sendo, que o Senhor seja o principal nessa live. Que o Senhor seja quem nos conduza, quem nos direcione, quem venha nos dar o direcionamento e que nós possamos juntas poder aprender, viver, compreender e pôr em prática tudo que os céus vai nos ensinar nessa manhã. Senhor, eu te agradeço pela vida, te agradeço pelo ar que eu respiro, te agradeço por cada um que já estão aqui, as que estão chegando, as que vão assistir depois no gravado, as que compartilharam e essa amiga, esse amigo entraram nessa live, que o Senhor venha também abençoar cada um deles. Senhor, eu te peço, se faça presente em nossos dias, se faça presente em nossa mesa, se faça presente em nossas lives, se faça presente em um todo em nossas vidas, Pai. Que nós possamos continuamente estar do teu lado, estar contigo do nosso lado, vivendo, aprendendo e também, Senhor, honrando a tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, desde agora, para todo sempre. Amém. Eclesiastes 3 vai falar para nós sobre um texto muito conhecido, há um tempo para tudo. Só que eu estava me perguntando, e eu não sei se você já se fez essa pergunta, e vai fazer muito sentido para a nossa aula. Há um tempo determinado para tudo, mas como eu vou saber quando esse tempo cessa? Porque aqui só tem que há um tempo. Há um tempo para todo propósito, debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, é isso? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas a pergunta que eu preciso te fazer, pensar sobre ela, é: se há um tempo determinado para tudo, como que fala você aí, como que eu vou saber, vou identificar que o tempo chegou? Se o tempo da colheita chega, é porque eu plantei, eu reguei, eu cuidei, eu vi crescer, ok? Então eu vou ver o fruto, dependendo do que você plantou. Se tu plantou mamão, você vai ver lá o quê? Mamão. Então você vai entender que o mamão já pode ser, vem comigo, colhido. Ah, mas se a minha plantação foi uma plantação que demora um pouco mais, você vai esperar um pouco mais. Vai ter que esperar um pouco mais. Então pensa comigo aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, meus amores. Pessoal entrando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre... Chega de chorar, tá? Vai chorar até quando? Eclesiastes 3 é o nosso texto base para o que a gente vai conversar. Então tudo na nossa vida há um tempo determinado. Só que quem é que determina esse tempo? Às vezes você pode olhar para mim, não, eu não vou responder agora. Responde para mim, quem determina esse tempo? Quem determina esse tempo? Vem comigo pro texto, eu vou fazer a pergunta hoje e você vai ter que responder. Eu vou te fazer pensar, ok? O texto vai dizer assim, ó, tem um tempo, tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas eu vou ficar com um versículo. Eu só tô te dando aqui uma guisa introdutória para você entender aonde nós vamos chegar, ok? Então, pensa comigo. Deus, tá, vamos lá, continua. Então, quem determina o tempo, gente? Quem determina o tempo? O texto vai dizer que há um tempo determinado, mas quem determina o tempo? O pessoal tá respondendo aqui. 70% já estão dizendo que Deus. Deus. Mas alguém continua. Quem determina esse tempo? Você tem certeza que é Deus? Você tem certeza que quem determina esse tempo é Deus? Vou repetir para você. Você tem certeza que quem determina esse tempo é Deus?
Olha como o pessoal já está mudando de ideia. Quem determina esse tempo, gente? Vem para o texto. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Quem determina esse tempo? Olha que legal. Deus, eu, nós. Nós quando queremos mudar. Na verdade, podemos também dar um basta na situação. É nós. Acho que Deus, mas também precisamos buscar. Olha, agora as respostas já estão começando a dar uma melhorada. Somos nós. O tempo, a espera. Eu mesma. A pergunta aí. Por que eu tô te fazendo pensar? O texto bíblico, ele precisa que você fique perguntando para ele. Porque ele quer te responder, ele quer te trazer algumas respostas. Entende? Quando você fala assim, ai, Deus não fala comigo. Abre a Bíblia e lê. Deus fala com você. O problema é que você não espera a palavra falar. Você tá lendo e já tá aqui, ó. Ah, nossa, Deus falou assim, ai, há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu vou sentar e esperar. Calma aí. Vamos continuar lendo. Nós temos que nos posicionar. Ela escreveu aqui, Amanda. Ok. Então vamos lá. Vamos aprender? E dar um basta. Tô em dúvida. Exatamente. Você precisa disso. Então eu não posso ler o texto bíblico, gente, e achar que, tá certo, é só isso aqui que tá escrito. Não. É muito além do que está escrito. O Senhor, ele revela para nós as suas maravilhas. Ele nos revela a palavra o tempo inteiro. Você precisa buscar isso. Entende? Então, enquanto eu lia, eu perguntava para o Senhor, eu falei assim, peraí, Senhor, mas se é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, então nós temos aqui algumas coisas que o texto nos apresenta. E uma delas é o tempo de plantar e o tempo de colher. Quem determina esse tempo? Quem está plantando. Por quê? Porque se você... Vou pegar aqui o meu mamão de novo. Se você plantou um mamão, você vai pesquisar o tempo que aquele mamão leva, ok? Do que é necessário, do que precisa de cuidado, como você fará para que esse mamão, então, ele cresça. Aliás, que essa semente que você plantou cresça, apareça e tenha frutos para você colher. Então, esse tempo determinado já é do fruto. Entendeu? Não tem como você acelerar o processo. Porque se acelera, não é natural. Presta atenção. Presta atenção nessa aula. Ok? Então, o mamão tá ali, você plantou a sementinha, não pode acelerar o processo. Quando eu acelero o processo, a fruta não é comum. A fruta não é natural. O sabor da fruta muda. Ou seja, eu acelerei aquilo que não era para ser acelerado. Mas a minha pergunta hoje, vai chorar até quando? Está no versículo 4. No versículo 4. Para mim chegar até ele, o Senhor vai continuar a narrativa do texto eclesiástico dizendo assim, ó. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Agora, esse tempo, quem determina é... Fala comigo. Quem determina é Deus. Então, o primeiro tempo, quem determina é a semente e a fruta, porque ela tem a época certa, o tempo certo. Então, ou seja, a fruta sabe, a semente, você vai entender que ela tem o tempo necessário. São 2 anos? Então, antes de 2 anos, ela não pode estar nascendo. Depois de 2 anos, já é preocupante. Ok? Quando os céus está dizendo para nós assim, ó, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, esse tempo quem determina é Deus, não somos nós. Então, primeiro, eu tenho um tempo que é comum, ok? Que é do que se planta, então você vai ter que esperar. O tempo, que é os céus que determina, não sou eu. Uau! Então quer dizer que o texto está dizendo isso para mim? Sim, o texto está nos apresentando tudo isso. Ele vai dizer assim, é um tempo de plantar e de colher. Esse é o tempo comum. É necessário ter esse tempo determinado para colher X fruta, X planta, X árvore. É um tempo comum, necessário, ok? O segundo tempo há um tempo de
nascer e morrer. Esse tempo só Deus determina. Só Deus determina. Fala comigo. Só Deus determina. O outro, né? Que aí vem o tempo de matar e tempo de curar. E agora? E agora? Tempo de matar e tempo de curar. Nós estamos falando de dor. Se você for prestar atenção, são dores. Ok? Nem ninguém vai sair assassinando ninguém não, pelo amor de Deus. O texto é claro em dizer assim, ó. Há um tempo de matar e tempo de curar. Vem, que agora começou. Então, se o texto está dizendo para mim que há um tempo de matar e um tempo de curar, ele está dizendo assim, ó. Se você feriu alguém, se você machucou alguém, se as suas palavras, se as suas ações, se aquilo que você faz machucou, feriu, matou alguém espiritualmente, há um tempo de você ir lá e curar. Gente, presta atenção. Tempo de cura é sua obrigação, é sua responsabilidade e é você quem tem que fazer. Meu Deus do céu. Vamos de novo. Então, tempo de matar, tempo de cura. Não está falando no literal, está falando no espiritual. Vamos para o espiritual. Se eu feri, se eu machuquei, se eu sei que as minhas palavras machucaram uma pessoa, feriram uma pessoa, eu preciso assumir a minha responsabilidade e curar a pessoa através do quê? Do pedido de perdão, do pedido de desculpa, do consertar aquilo que eu errei. Ok? Vem comigo. Então agora nós vamos para o 4. Tempo de derrubar e tempo de construir. Literal. Tem momentos da sua vida que você vai ter que derrubar algumas coisas para construir outras. Ok? Literal. Agora, o 4, tempo de chorar e tempo de rir. Mas ele continua. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E é aqui onde eu quero dar aula para você. Se o texto começa com várias indagações, mas no versículo 4 ele faz duas coisas que parecem iguais, ok? Que parecem iguais. Ser falada em um único versículo tem um segredo aqui dentro para mim e para você. Tem um segredo para mim e para você. Quem aqui já chorou muito? Mas aí cessou a lágrima e parou. Você chorou muito, chorou. Aí você usa aquela frase assim, eu já não tenho mais nem lágrima para chorar. Acredito que todo mundo um dia já teve esse momento de chorar, até uma hora que você diz assim, eu não tenho mais lágrima. Acabou, cessou a lágrima. Eu até quero chorar, mas não sai mais água aqui. Entende? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o texto nos faz refletir sobre isso. 4, a primeira parte, parte A, vai dizer assim, ó, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar, grava isso aqui, e tempo de rir. Então eu estou chorando. Você já teve aquele momento em que você está chorando, depois você está rindo? Ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento, você começa a falar assim, ai meu Deus, só vai rindo mesmo. Mas tu estava chorando. Cara, isso é comum. Eu já vivi isso, você já viveu isso. A gente tá chorando, do nada dá uma crise de riso. Você fala, olha meu Deus, só vai rindo mesmo. Pela situação que aconteceu, pelo que foi, pelo momento. Aí você fala, olha, o jeito é rir da situação. Porque chorar não dá mais. Entende? Sim ou não? O texto é claro para mim e para você. Mas por que eu te fiz a pergunta, então, vai chorar até quando? Porque na parte B do versículo que você não prestou atenção, ele vai dar uma continuidade. Vai te fazer pensar como se fosse uma pergunta. Ele vai dizer assim, ó, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Não é igual à primeira parte. Se parece igual, parece a mesma coisa, mas não é. Então, na parte A, tempo de chorar e tempo de rir. Coisas comuns da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
É normal você chorar e sorrir. Esse é um tempo comum em nossas vidas humanas, humanidade. Ao mesmo tempo que eu estou chorando, logo eu estou rindo. Ao mesmo tempo que eu estou chorando por alguma coisa que aconteceu, logo eu tomo consciência e digo assim, só vai rindo dessa situação porque chorar não vai adiantar. Eu preciso resolver, sim ou não? Ok? Agora eu vou pro último, que o texto vai dizer assim pra mim e pra você. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E o tempo de prantear aqui é o tempo que você perde achando que o Senhor tem que fazer algo por você, quando você precisa agir. É o tempo que você carrega uma dor, um prantear, são choros contínuos, a mesma sensação, o mesmo sentimento, a mesma dor, as mesmas lágrimas, pelas mesmas coisas, pelos mesmos momentos, pelas mesmas palavras, pelos mesmos sentimentos. Prantear significa chorar além daquilo que você deveria chorar. Algo que machuca muito, que fere muito, que doeu muito. Mas também é um tempo determinado para você saltar de alegria. Quando eu te fiz a pergunta, vai chorar até quando? É porque você pode parar de chorar. É porque é você quem determina que não quer mais viver pranteando. É você quem tem que dizer, a um momento agora, é para mim saltar de alegria. E lembra que tem um texto em Salmos que vai dizer que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria? A tristeza salta de alegria. O Senhor está dizendo assim, o problema é, você pegou o tempo de prantear e não saiu dele. Você pegou o que aconteceu com você e continua pranteando durante 10 anos. O problema não está no meu tempo, está no teu tempo. Porque o meu tempo já veio para você e diz, na minha presença, a tristeza salta de alegria. O problema então é o quê? Eu ainda não vim para a presença, eu não entrei na presença, eu não deixei Cristo fazer parte da minha vida a ponto de eu saltar de alegria. Eu ainda estou chorando o que fizeram, eu estou chorando pelo que falaram, eu estou chorando pelo que eu senti, eu estou chorando pela traição, eu estou chorando pelo pecado que cometi. O Senhor está dizendo, ei, para, pense, para. Parou. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje é, se você continuar pranteando quando você já deveria estar saltando de alegria, não vai dar certo. Não tá legal. Não foi para isso que eu te fiz. E é por isso que você fica culpando Deus pelo tempo do seu choro. Ele está dizendo, mas o tempo de chorar já passou faz muito tempo. Foi você que não entendeu e você continuou no mesmo lugar. Foi você que não quis. Você não quis, você aceita continuar chorando pela mesma coisa. Mulher, melhore. Olha que legal. Acabei de escrever uma oração pedindo a Deus para me ensinar a decidir o tempo. Exatamente. Por quê? Quando eu conto para vocês a minha história, e eu não carrego mais o pranto, o choro, eu já entendi que foi lá que eu chorei. Aqui, uma nova fase. Eu não vou ficar toda hora remoendo e chorando por aquilo que aconteceu lá atrás, ainda que foi muito ruim. Ainda que doeu e feriu muito. Ainda que foram as minhas escolhas. Mas qual é o problema? O problema é que você continua no mesmo lugar. Você continua reclamando da mesma situação. Você continua chorando pela mesma coisa. Porque você já se habituou. Já se acostumou. Já se vê como a pobre coitada. Aqui ninguém gosta. Aqui ninguém faz nada. Aqui todo mundo rejeita. Não, melhore. Olha para você nessa manhã.
Eu quero te fazer olhar para você, ok? Eu não estou te vendo, mas o Senhor está. Então, quando eu olho para mim e eu paro de ficar pranteando, chorar além do necessário, por mais tempo que necessário, eu ficar remoendo aquilo que foi, aquilo que era, aquilo que aconteceu, gente, melhora. Ô, Mi, não tem mais nada que você... Não, não tem. Antes que você me pergunte, eu já vou te responder. Não tem. Não tem. Porque eu aprendi que na presença do Senhor, até aquilo que era tristeza em mim, hoje salta de alegria. Eu estou sendo sincera para você. Não tem como eu dizer que entreguei a minha vida ao Senhor, entreguei o meu tempo ao Senhor, e eu passar mais tempo necessário chorando do que sorrindo como Ele determinou. Qual é o problema, então? O problema é que você não encara as situações. O problema é que você não reconhece o que você já viveu. O problema é que você não se perde, não se perdoa, não perde perdão, não se arrepende, não muda e não deixa pra lá o que fizeram, fica aí remoendo. Rancorosa. Mas gente, ó, de verdade, vocês não me estressam não, cara. Ah, mas é porque você não sabe como... Eu também não quero saber, não. Eu vou ser bem sincero, hoje eu tô bem mentora aqui. Também não quero saber, não. Eu quero que você pegue o texto, pegue a palavra, medita nela e se pergunta, eu preciso continuar dentro desse tempo? Eu preciso mesmo continuar chorando por isso aqui? É sério? Será que não já era para você ter passado disso? Vencido isso? Viver outras coisas? Porque tem promessas do Senhor que não se cumpriu na tua vida ainda porque você ainda está no tempo que já era para ter acabado. Eu ainda tô chorando aquilo que o Senhor já olhou pra mim e disse assim, meu Deus do céu, Mirelle, mas não era pra você estar chorando mais por isso, não. É pra você ir além. Por isso que é um tempo determinado. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Fala comigo. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. O problema é que eu quero tudo tempo, todo tempo, todo tempo. Deu pra entender agora? Tudo tem um tempo determinado. O problema é quando eu tiro a palavra determinado, que é o fim, e eu coloco o tempo todo tempo, em todo tempo, tempo todo. Eu modifico, eu mudo aquilo que o Senhor me ensinou. Então, ao invés de eu chorar por tempo determinado, plantar e ter o tempo determinado para colher, ao invés de eu ir atrás daquilo que eu preciso, pedir perdão, se arrepender, ser curada, eu fico choramingando o tempo indeterminado. Sendo que a Bíblia nos ensina que é um tempo determinado, ou seja, um tempo certo tem que cessar, tem que parar, tem que acabar, não é para continuar. Acabou. Ah, mas eu sofri com 12 anos. Foi com 12. Hoje, com 40, você tem que olhar para você e dizer, eu preciso mesmo ficar carregando tanta dor, rancorosa, sentindo ainda tudo o que aconteceu comigo? Não, eu não preciso. Eu não quero. Eu não vou mais. Por isso que é uma pergunta, vai chorar até quando? Porque você decide até quando você vai chorar. Você escolhe até quando você vai continuar remoendo a mesma história. Você escolhe, você decide, você programa a sua mente para entender que você precisa passar o resto da tua vida chorando porque alguém te traiu. Que você precisa passar o resto da tua vida chorando porque um dia você foi abusada. Que você precisa passar o resto da tua vida chorando porque um dia o teu pai te deixou. Porque você precisa passar o resto da tua vida chorando porque um dia a tua mãe te abandonou. Porque você precisa passar o resto da tua vida chorando porque você não conheceu pai e mãe. Não, o Senhor está perguntando para você assim, é o seguinte, tá na hora de você se perguntar, por que eu tô chorando? Para que eu tô chorando? E eu preciso ficar chorando ainda? Preciso? É necessário? Não passou o tempo?
Aí o que eu faço, Mi? Eu pego todos esse choro e trago para minha vida atual. Então eu me torno uma mãe que eu olho para mim e digo, não tinha possibilidade nenhuma de ser mãe, eu não consigo. Por quê? Porque tu tá chorando ainda pela mãe que não foi para você um dia. Que você não teve. Aí você olha para um filho e começa a colocar nele as cargas daquilo que um dia fizeram com você sobre ele. Ele não tem culpa daquilo que fizeram com você. Não tem. Aí você começa a chorar, trazer para a tua vida atual um casamento frustrado que os teus pais tiveram e você desesperado achando que o seu vai ter que ser frustrado. Ou seja, você está trazendo um choro antigo para dentro de uma casa nova que tem tudo para ter um tempo diferente, mas você acessa um tempo antigo, traz para dentro de você, chora ainda por isso. E remete ao teu casamento aquilo que a tua mãe e o teu pai foram um dia. Pensa aí. Pensa se não faz sentido agora. Então, espera aí. Realmente, eu estou vivendo uma vida que o tempo já tinha acabado. Não era para mim viver, por quê? Porque eu ainda estou dentro do tempo. Eu ainda estou dentro do choro. Eu ainda estou dentro do lamento. Eu ainda estou somente questionando e não me perguntando e resolvendo. Perguntando e resolvendo. Ontem eu atendi uma jovem e foi muito interessante na mentoria, porque quando eu falo de tempo e a gente olha para nós, muitas vezes a gente tem aquela, né? Eu perdi tanto tempo da minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, você não pode. Não pode. O que você tem que fazer? Eu vou te ensinar o que eu ensinei para ela. O que você precisa fazer hoje? Você precisa determinar o que você vai fazer daqui para frente. Você precisa determinar o que você quer viver daqui para frente. Escrever. O que eu posso fazer? Quais são as minhas escolhas novas? Aonde realmente eu errei e aonde eu posso acertar? Aonde eu vivo chorando e aonde eu posso agora sorrir? E aí? É isso que você tem que fazer. Você precisa. Você precisa. Eu não estou aqui para te entregar uma live para bater cartão numa quinta. Hoje é quinta, né? Numa quinta-feira. Não, hoje é quarta. Quarta-feira. Numa quarta-feira. Só porque eu quero estar no Instagram, não, gente. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem tempo que a minha vontade nesse frio é estar deitada e não abrir live. Mas eu tenho um compromisso. Então não se trata do meu tempo, se trata do tempo que eu determinei para estar com você. A importância da sua vida para mim é muito grande. É muito grande. Vamos lá? Como que eu provo isso para você? Eu não tenho obrigação alguma de fazer live. Eu não tenho obrigação alguma de atender você no direct. Eu não tenho obrigação alguma de te responder e de te dar atenção. Mas eu escolhi, eu decidi que o meu tempo seria gasto com qualidade. Qual é a minha qualidade de tempo? Ajudar você, contribuir com o reino, transbordar de Cristo para a tua vida, independente de quem você seja, da onde você esteja. Porque eu não conheço metade de vocês. Mais da metade. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: com o que você está estabelecendo o seu tempo? Como você escolheu usar o seu tempo? Eu não vou trazer gastar, eu vou trazer usar o seu tempo. Chorando ou trazendo para as pessoas uma potencialidade de viver coisas maiores? Se lamentando por aquilo que não deu certo ou mudar a sua vida para que através da tua vida o Senhor te use para mudar outras vidas? Porque a escolha também de ter uma vida mudada é minha.
Porque o Senhor em todo tempo sempre quis mudar a minha vida. Estou falando de mim, Mirielle. O Senhor sempre quis mudar a minha vida. O Senhor sempre quis me transformar. O Senhor sempre quis mudar a minha história. Mas eu estava no tempo do meu pranto. E eu não queria cessar. Eu não queria chorar. Ou não queria sorrir. Eu queria continuar chorando, se lamentando, contando a minha história como a pobre coitada, tadinha de mim, que nunca teve nada, que nunca conseguia nada, que todo mundo me odiava. A pobre da Mirielle. A miserável da Mirielle. Não, o Senhor falou assim, enquanto você escolher viver no seu tempo, não tem como eu trazer o meu tempo para você. E o Senhor está falando contigo nessa manhã. Enquanto você continuar vivendo no seu tempo de lamento, de pranto, não tem como eu trazer alegria e você saltar de alegria na minha presença, porque você não está. Então, quando eu escolhi, porque a decisão é sua, mulher, a decisão é sua, homem, de viver algo diferente. O Senhor quer te dar. Em todo tempo, o Senhor sempre está disponível para mudar a minha história, a tua história. Mas a pergunta é, qual é o tempo que você está vivendo? Vai chorar até quando? Vai continuar lamentando as percas até quando? Ou vai decidir, Senhor, cumpra em mim a tua palavra, o teu querer. Eu quero viver coisas novas. Ó a palavra, eu quero viver coisas novas. Mas o problema é, eu quero viver coisas novas, mas eu não saio do tempo que eu decidi viver. Entende que o texto vai mais a fundo do que o que a gente lê? Porque quando você está lendo o texto, você está lendo assim, ó. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo do propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Você não entendeu nada. Não é assim que lê Bíblia. Não é assim que se ouve Cristo. Não é assim que você entende Deus falando com você. Não é assim. Ah, mas é porque eu tô com pressa, eu tenho muita coisa para fazer. Não tá tendo tempo para Cristo. Não tem tempo com Ele de qualidade. Então não fique depois se perguntando por que o Senhor não tá falando com você. Você não abre a Bíblia e você não ouve. Ok? Para finalizar, eu falei que eu ia te ensinar como vencer o tempo. Lembra disso? E para finalizar agora, eu preciso te trazer algumas ordenâncias que Deus nos dá. Algumas coisas que o Senhor determina para nós. Algumas coisas que o Senhor pergunta para a gente. Por que Ele nos pergunta? Porque Ele quer ouvir de nós a resposta. Senhor, tu sabes. Ele falou assim, eu sei. Mas o que você quer? Ai, Senhor, faz em mim o teu querer. Amém, Senhor. Mas cumpra em mim também o quê? Qual o querer dele para a tua vida? Você sabe, no fundo, você sabe. Sabe quando você fica enchendo caixinhas de pergunta das pessoas? Qual é o meu propósito? Como descobrir o meu propósito? Como descobrir o meu chamado? Essa perca de tempo que você tem de viver correndo atrás de algo que não é para você? Ah, eu vou fazer live como a mim. Ah, eu vou ser palestrante. Ah, agora eu vou ser mentora. Você nunca sabe o que quer ser? Eu vou te dar uma porrada agora mesmo, sem dó. Enquanto você viver o seu tempo baseado no tempo dos outros, você não tem tempo para você. Uau! Grava isso. Enquanto eu viver o meu tempo baseado no tempo dos outros, eu não tenho tempo para mim. Escreva para você isso aí. O tempo da mim é o tempo da mim, é o meu. Eu escolhi ter esse tempo com vocês. Eu decidi abrir o meu Instagram para falar de Cristo. Eu escolhi ser mentora de mulheres. O Senhor me chamou, mas eu disse sim, então eu escolhi. Eu disse sim para o que Ele decidiu. Porque eu poderia continuar chorando, lamentando e ficando lá no meu canto. A pobre coitada. Como você se vê. Mas qual é o problema? O problema é que você sabe que o Senhor te chamou para X coisa, mas você quer fazer Y porque todo mundo está fazendo. Não é o seu tempo. Não é o seu tempo. Ah, desculpa? Não desculpa não.
Você veio aprender. Então a primeira coisa que o Senhor nos ensina de como conseguir saber o tempo e parar de chorar é entender de fato quem você é. Quais são as suas qualidades? Quais são as coisas que você sabe fazer? Porque Ele vai usar o que você sabe. O que você é boa, Ele te capacita e te deixa melhor. Ele não vai te usar só nas coisas novas. Primeiro Ele começa te usando no que você já sabe. No que você é, na sua identidade pessoal. Te provo isso. Eu trabalhei cuidando de mulheres no exterior, cabelo. Ok? Então eu sempre cuidei de mulheres. Sempre conversei, sempre falei, sempre as ouvi. Sempre trouxe para elas uma qualidade diferente daquilo que elas chegavam no salão. Ou seja, o Senhor usou o dom que Ele já havia me dado, certo? Presta atenção. O dom que Ele já havia me dado. Então, o que eu já exercia, o tempo que eu já tinha, a única coisa que Ele mudou foi o propósito. Hoje, há 10 anos, você cuidou de mulheres por fora. A partir de agora, por dentro. Ou seja, Deus sempre vai te usar naquilo que você é capacitada. Então, para de querer viver o tempo do outro, o chamado do outro, o propósito do outro, que não é para tu. Ok? Para mim, eu abri mão do salão. Mas para você, talvez ele não peça o mesmo. E tá tudo certo. Por quê? Porque para cada um é de uma forma. Segunda coisa para você aprender a gerenciar o seu tempo, entender o seu tempo, parar de chorar passou. Não é mais. Então, quando eu vou trazendo sempre eu para você, tá? Que é melhor falar de mim do que do outro. Então, vamos lá. Quando eu entendi que eu era ruim, que eu era soberba, que eu era arrogante, que eu era prepotente, que eu era orgulhosa, aí eu trouxe ao Senhor a minha verdade. Senhor, eu sou. Eu entendi que eu vivi um tempo de arrogância, de orgulho, prepotência, ok? E de uma pessoa má, com atitudes má. Então logo, eu acessei o meu tempo, disse ao Senhor a minha verdade, e Ele olhou para mim com misericórdia e disse assim: filha, já que você reconheceu, vamos sair desse tempo para viver um novo tempo. 3, entenda que o que você passou, o que você viveu, os abusos, os momentos difíceis, as traições, as dores, tudo, chegou o tempo de parar. Você fala assim, ó, entendi que eu vivi, entendi que doeu, entendi que foi necessário, eu passei, infelizmente. Algumas coisas foram porque eu decidi ter aquele momento, aquele tempo, aquelas pessoas do meu lado. Então, a partir de hoje, o que eu vou fazer? Parar de chorar. Parar de chorar. Ok? Quando eu decido parar de contar a minha história, chorando, resmungando, murmurando, sentindo a dor e toda hora querendo que as pessoas chorem comigo, se sensibilizem comigo, para que eu saiba que ela sentiu a minha dor, não é para o outro sentir a tua dor quando você conta o teu testemunho. É para o outro se sentir capaz de vencer o que ele está vivendo. Então, meu testemunho não pode gerar em você um sentimento de ai, meu Deus, é a minha vida. Não. O meu testemunho tem que gerar em você, meu Deus do céu, se o Senhor fez na vida dela, então o Senhor pode fazer na minha. Testemunho não é lamento, não é dor, não é choro, não é perca. Testemunho é olhar para você e dizer, ei, assim como o Senhor fez na vida da Mirielle, assim como o Senhor cumpriu o propósito na vida da Delma, assim como o Senhor chamou fulana, chamou ciclana, as pessoas estão vivendo vida nova, eu preciso de um tempo novo. Testemunho é isso. Não é você chorar comigo e se lamentar por aquilo que um dia eu vivi. Não. É olhar para aquilo que um dia eu vivi e entender que se o Senhor escolheu essa doida, essa menina, do jeito que é, porque o Senhor não me escolheria. É isso. Não é se comparar, ok? É diferente. Não é comparação. É entender que, como o Senhor faz na vida do outro, o Senhor cumpre na tua também.
4. Presta atenção que eu vou finalizar. 4. Como eu paro de chorar a mim? Como eu paro de chorar? Criando uma nova narrativa para a tua história. Criando uma nova narrativa para a tua história. Teu tempo novo, tua fase nova, teu momento novo. Ou seja, eu decido, eu escolho, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu decido, eu escolho que eu não viverei mais essa vida que eu estou vivendo. Vou repetir para você até você entender. Eu decido, eu escolho que não viverei mais essa vida que eu estou vivendo. Eu decido, eu escolho que eu não viverei mais essa vida que eu estou vivendo. Isso não é sobre o outro, é sobre você. Então agora eu vou aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou aprender a amar a mim. E assim eu amo o próximo. E o próximo vai ter amor para me entregar. Porque quando eu tenho amor, o outro não tem como me dar porrada. Quando eu me amo, eu me respeito, não tem como eu deixar que o outro transfira em mim o ódio dele. Quando eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, não tenho por que eu aceitar ser usada, não tem como eu aceitar ser traída, não tem como eu aceitar ser abusada, não tem como eu aceitar ser intimidada, não tem como eu aceitar ser ferida e não fazer nada. É sobre isso. Tempo, choro, e você escolhe ter alegria. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Algumas, tempo de Deus, fala comigo. Outras, tempo necessário, comum, do dia a dia. E a outra, a que eu decido. Uau! Certo? E a última. E esse é o tempo que você precisa parar de chorar para viver tudo novo. E essa é a última mesmo, e eu fecho, eu encerro. A última do como é eu entender de quem eu sou filha, eu reconhecer os meus erros, pedir perdão e clamar a Deus que o meu novo tempo seja com Ele. Ah, pelo amor de Deus. Aqui está a riqueza do porquê que eu consegui ser outra pessoa hoje. Eu consigo ser outra mulher. Eu consigo ser outra mãe. Eu sou outra mãe. Vocês entendem isso? O Senhor me pegou em um tempo em que eu era uma péssima mãe e me transformou em uma mãe de verdade. Não boa, maravilhosa, 100%, porque ninguém é. Mas Ele me transformou em mãe. Me transformou em esposa. Então, o quinto e último é: chama Jesus para o teu tempo. Chama Jesus para a tua vida. Tenha tempo de qualidade com Ele. Eu duvido que você viverá uma vida diferente do que você achar. Aliás, que eu duvido que você não viverá uma vida diferente. Uma vida transformada, uma vida curada. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, luto, dor, que parece que não tem fim. O Senhor está dizendo até para esses dias. Eu tenho um tempo de saltar de alegria. Que Deus te abençoe. Que você guarde essa aula no teu coração. Eu vou finalizar ela sem falar mais nada para você. Só te desejando que você consiga aplicar esses 5 como eu te entreguei. Escreva, anota. Porque na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre algo que eu já disse hoje. Ok? Beijo. Amo vocês. Amém, graça. Amém.